o efeito da ausência do pai e o efeito da omissão do pai. São duas coisas parecidas, um pouquinho diferentes em todos os casos. Bom, por favor. Então, há um tempo atrás, eu participei, não sei, alguns devem se lembrar, eu participei de um Jornal do Almoço. E naquele Jornal do Almoço eu fiz um desafio aos jornalistas que estavam me entrevistando, o seguinte: façam reportagem, vão na fase, vão nos abrigos, vão ver lá se não está, as crianças que estão na fase não são as crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Não sei se foi pelo que falei, ou se eles já estavam programando essa reportagem, mas aí acabou saindo uma matéria ali da 0 Hora, onde estão os pais. E eu vou dar um destaquezinho, por favor, um destaquezinho nessa matéria. Isso é dessa matéria ali, ó. Assim como ele, 71% dos adolescentes, 71% dos adolescentes internados na fase, na instituição, procuram respostas sobre paternidade. Dos 65 infratores, 46 não têm o nome do pai na certidão de nascimento ou na carteira de identidade. Ok? Então, foram na fase de Caxias. Ok? Então, lá. 65 infratores, 46, 71% não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Bom, isso é o ponto de vista dos jornalistas. Vamos ver agora o ponto de vista dos artistas. Vamos ver o ponto de vista do pessoal que faz cinema. Por favor, a próxima. Aí, um outro dia, na 0 Hora, estava falando sobre um filme. O filme se chama ali Cidade de Deus. E eles já botaram até uma coisinha ali, Em Busca do Pai. Então, quando nós falamos em criminalidade, quando nós falamos em Rio de Janeiro, e quando nós falamos no morro do Rio de Janeiro, que seria ali, no caso, a Cidade de Deus, qual é a imagem que nos vem? É aquele troço de noite, aquelas balas voando para tudo que é canto, aquelas balas traçantes, o tráfico de drogas, esse tipo de situação. Agora vamos ver uma coisinha que, dentro dessa reportagem, olha ali, ó, a ausência do pai é um traço marcante na cultura do morro, diz Paulo Morelli, diretor do filme e de 4 episódios das séries. Talvez este seja um dos motivos para o poder dos traficantes que passam a ser a figura paterna. Então, o diretor do filme Cidade de Deus, quando está dando a entrevista, ele diz: um traço marcante da cultura do morro do Rio de Janeiro é a ausência da figura paterna. E o traficante é o limite, porque essa é a função do pai, é dar o limite. E o traficante dá o limite. A pessoa vai tentando, até que um dia, se tu não paga, tu morre. Ok? Bom, então nós vimos os jornalistas. Agora nós estamos vendo os poetas, os diretores de cinema, o pessoal. Vamos ver mais uma profissão. No caso, um professor de direito. E vamos ver, porque naquelas fotografias ali que eu estava mostrando antes, era briga, era pichação, era consumo de drogas. Então, vamos ver o seguinte: a ausência da figura paterna pode causar outros problemas, como, por exemplo, evasão escolar, drogas, delinquência juvenil, comportamentos antissociais. Então vamos ver agora uma pesquisa feita em Porto Alegre por um professor de direito. No livro Delinquência Juvenil compreende o transdisciplinar, do professor Jorge Teixeira. Pesquisa realizada em Porto Alegre. Quanto à frequência escolar? Frequência escolar. 68% dos alunos faltosos têm o pai ausente. Vamos lá. Quanto ao consumo de drogas, 56% dos adolescentes têm o pai ausente. Delinquência juvenil, 8% dos jovens têm apenas a mãe ausente, 44% dos jovens têm apenas o pai ausente, 16% dos jovens têm a mãe e o pai ausente. Ou seja, 60% dos jovens têm o pai ausente. Então nós já vimos os jornalistas, já vimos os cineastas, agora estamos vendo professor de direito. Vamos ver mais uma profissão. Vamos ver os sociólogos. Vocês talvez não perceberam, mas o Fogaça, no meio da campanha eleitoral, ele várias vezes citou essa pesquisa, uma pesquisa que foi feita em 2004, depois ela foi feita em 2008. Essa pesquisa foi feita
com os meninos de rua da Grande Porto Alegre, com 800 meninos de rua da Grande Porto Alegre. Qual é a conclusão que chegou? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No frigir dos ovos, porque isso é uma coisa assim, 78% mais 49%, bom, resumindo, 62% dos meninos de rua não têm o pai ou não consideram o pai como um membro da família. Ok? Então nós estamos indo, problemas. Vamos mais adiante. Até agora, nós podemos estar falando, bom, mas isso aqui é tudo gente pobre. Eu falei do morro, eu falei dos meninos de rua, eu falei, desse tipo de situação. Mas nós sabemos que o consumo de droga, principalmente a cocaína, é uma coisa que precisa ter poder aquisitivo. Então eu estou trazendo aqui um psiquiatra, Luiz Alberto Pierre de Freitas, que escreveu aquele livro Adolescência, Família e Drogas, que ele é um psiquiatra da onde? Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ok? Ele é da Zona Sul. Então agora nós vamos ver o lado da pessoa que compra a droga. E aqui, eu chamo a atenção para vocês, vai entrar aquele outro fator, que é o fator da omissão. Todas as estatísticas que eu mostrei antes, nós estávamos falando de ausência da figura paterna. Agora nós vamos falar da omissão. Vejam o que esse psiquiatra diz. Os pais, na maioria dos casos, são homens passivos, que se deixam dominar e mantêm grande distância com relação às esposas. Cedem completamente as suas prerrogativas como pais, em troca de que se lhes permita a liberdade de submergirem de todo no seu trabalho. Ok? Então, aqui é uma criança que, vamos dizer, se nós estamos falando ali, quando falamos em pais, nós estamos falando pais, homens, ok? Mas existe a presença feminina, existe a presença do filho, existe a presença de dinheiro, porque isso é uma pessoa da classe média. Ok? Então, essa é um fato da omissão. Isso eu só estou chamando isso a atenção, porque depois, mais adiante, eu vou voltar a referir a esse fato aqui. Bom, mais uma outra pesquisa, tá? Uma pesquisa de um médico, por favor. Então, o que foi feito aqui? Ó? Foi feito, para vocês entenderem. O pesquisador fez a seguinte suposição. Ele viu, quando as crianças tinham 15 anos, qual era a relação que essa criança tinha com o pai. Qual era a qualidade da relação que ela tinha com o pai. E 10 anos depois, quando essas crianças tinham 25 anos, quantas dessas crianças passaram a fumar maconha ou não? Ok? Então, vamos lá, por favor, mais uma, porque senão acho que não vai dar para ver direitinho. Mas em todos os casos ali informa o seguinte. Quanto pior o relacionamento pai e filho, maior o consumo de droga. Ok? Quando era lá muito baixa, 20%, e quando tinha uma condição alta, 6,5%. Esse 6,5% é uma coisa que nos faz pensar. Porque então o indivíduo, eu gostaria que vocês pensassem, porque aqui nós estamos introduzindo um novo problema. O indivíduo ali diz assim, eu tenho uma boa relação com o meu pai. Eu tenho uma boa relação com o meu pai. Uma família, etc. e tal. Mas mesmo assim, 10 anos depois, 6,5% daquelas pessoas pesquisadas eram dependentes de maconha. Qual é a explicação? As companhias. Ok? Bom, isso na maconha ainda passa. O problema é que, por exemplo, ano passado eu escutei uma palestra do Dr. Richardson, que é do DENARC, falando a respeito da questão do crack. E eu faço questão de transmitir essa informação sobre o crack. O que acontece com o crack? O crack é o lixo da cocaína. O crack é o lixo da cocaína. E sendo o lixo da cocaína, é uma coisa que custa barata. Parece que custa R$5 uma pedrinha. E o baratinho ali, daquela fumada que o pessoal a gente vê o pessoal fumando, aquilo dura de 5 a 10 minutos. Mas então a pessoa chega ali, fuma, sente um baratinho, custa 5 pila, vou fumar mais uma.